Mas você estava falando sobre esse livro, você falou sobre falácia e ia falar mais alguma coisa. Não, é isso. basicamente isso. É que porque Ele tá falando do Schopenhauer. Então, mas é isso que eu tô falando do livro do Schopenhauer. Que esse lance de como vencer uma discussão, um debate sem ter razão. Porque dá pra você vencer uma discussão sem ter razão. Mas, claro, pô. Isso é louco, né? Porque se não desse, não tinha nazismo, fascismo, comunismo. Exatamente. Todos os grandes massacres da humanidade foram cometidos de gente que ganhou debate sem ter E razão. dá pra você mentir só falando a verdade. Dá pra você mentir só falando a verdade também. Não é que louco isso? Que é uma das coisas que é a propaganda clássica da Folha, Da né? Folha, Falando, né? mostrando Hitler. Pra quem E não, que- não lembra disso, dá uma olhada nessa propaganda. E que até ganhou, foi premiada, né? É. E que eu acho que é muito do que a imprensa faz hoje, né? Tipo, Ela mostra o que ela. Um espectro que não tá mentindo. que não tá mentindo. Mas que não dá pra entender o todo só por aquele espectro. que ela falou. Exatamente. É tipo, Vilela foi atropelado por um bêbado. Aí, só que não dava pra saber que o bêbado, na verdade, é um cara que tomou uma taça de vinho e que o Vilela tava pelado, cheirado na rua, Não vamos pedindo longe. pra ser atropelado. Vamos longe, vamos falar da eleição. Todo mundo falando de restrição, de ficar. Né? E os comícios, a galera ficou quietinha. Tipo, por que tem tanta gente no comício da galera que eu curto e tá a maioria sem máscara e tal, e vão ficar quietos? Aí a festa da democracia, não, e vamos falar de aglomeração. Quer dizer, Exatamente. não mentiu. Festa da democracia, olha que legal, o povo tá sedento por mudança, não sei o quê, mas não falou do que vinha sempre batendo. Da Que qualquer, consequência, qualquer aglomeração não é desejável, é ruim e tal. Mesmo porque você não imuniza. Que é o grande debate da gestão da pandemia, né? Você o cara que vai votar não fica imune só porque ele vai votar, né? E foi o que aconteceu, né? Milagrosamente, depois da votação, voltou a pandemia, não é? Exatamente. Já voltou para a fase amarela, sei lá, foi tipo um dia depois ou 2 dias depois, né? E tinha promessa, né? E aqui já entrando na parte política mesmo, pô, você tinha promessa tanto do Covas como do Dória que, não, fica tranquilo que não é que a gente tá deixando aberto só pra eleição, depois vai continuar. Cara, é muita cara de pau, né, E velho? no outro dia, não esperou o defunto esfriar e já restringiu no mesmo dia, cara. E o Dória tinha falado também que não vou sair da prefeitura, não vou sair da prefeitura. É. Saiu para ser governador, cara. Não vale nada as promessas? Porque você leva a sério as promessas? Ou você não faz promessa quando você tá em campanha? Não, claro, você faz compromisso, né? Você fala, ó, eu vou apresentar o projeto tal, vou lutar pra que ele seja aprovado. Se eu falo pro cara, eu vou aprovar, eu não tenho Você comprometer tá isso. mentindo. Não tô mentindo, eu não É, tenho não comprometer depende de isso. você. É. Não depende só de mim. Se eu prometo pro cara, eu vou inaugurar um hospital aqui, aí eu tô mentindo. Porque não é minha função. Eu faço lei. E tem muito deputado, vereador, deputado estadual, deputado federal, senador que se elege com esse tipo de promessa. A maior parte se elege com esse tipo de promessa. Vou pavimentar essa rua, vou entregar uma creche, uma escola, um hospital. Ele não é capaz de entregar isso. Nem ajudar? Não, ele pode pressionar o executivo a fazer, ou ele pode vender o voto dele em troca de obra no reduto eleitoral dele, que é o que a maior parte dos deputados fazem. Caramba, cara, é mesmo? E A maior parte. Você, quando você tá votando num cara que tá dizendo que vai inaugurar tal coisa na sua cidade, você tá votando num legislador vendido. Você tá votando num cara que vai ser só um puxadinho do governador, do prefeito, do presidente da república para inaugurar a obra no seu reduto eleitoral. E tem uma parcela grande lá do... A maioria É esmagadora. Eu diria 70, 75% é eleito com obra. Caramba, cara. Por isso que pode negociar o voto. Eu, por exemplo, eu posso negociar o meu voto em alguma pauta? Não. Porque o meu eleitor, ele me cobra do que eu voto. Porque a minha campanha foi Ele tá baseada atento, em né? proposta. Não é baseado em, você inaugurou uma escola aqui e não interessa como você vai votar. Entendeu? Então ele consegue fazer essa negociação. E é assim que se dá a negociação em Brasília. É o cara, eu voto a favor da sua reforma da Previdência. O que você pensa sobre a reforma da Previdência? Eu sei que tem que fazer. Você vai votar a favor? Depende. O que você vai me dar? Você vai me dar um hospital na cidade que eu fui eleito? Você vai pavimentar a rua da cidade que eu fui eleito? Que pena, né, Por cara? quê? Porque o eleitor do cara vota nele porque ele entrega a obra. E se ele entregar a obra, ele tá garantido depois de novo. Fala, ó, eu prometi, eu fiz. Exatamente. Mas não é, na prática não é função dele, não. Mas vamos colocar as funções, então, que você tem lá. O que você faz? Cara, as duas principais funções, né? Vamos do genérico para ir para o específico. Legislar e fiscalizar o executivo. Né? Então, função do poder legislativo de maneira geral. Vereador, deputado federal, deputado estadual e senador é fazer lei
principalmente fazer lei, mas também fiscalizar o poder executivo. Abrir CPI, pedir documento, ver se a licitação está tudo certo, se o dinheiro está chegando na ponta, se não está chegando, para onde que o dinheiro está indo. Essa é a função do deputado. Não é inaugurar obra, não é, consegui uma fila, consegue uma fila na creche lá para minha filha, né, uma vaga na fila. Se o cara conseguir é porque ele é ladrão, porque ele tá usando o poder dele para furar fila. Isso não é função de deputado. Aliás, nem do executivo que ninguém tem que furar fila de nada. É né? claro. Consegui hospital, consegui vaga no hospital. Não é função de legislador fazer isso. Mas o vereador não vai lá pavimentar a rua, colocar lombada. Não, isso é o prefeito. Né? O vereador tá lá para fazer as leis que vão ditar a cidade, para falar do plano diretor da cidade, então onde fica comércio, onde é que fica indústria, onde é que fica residência. Isso é função de legislador. Agora, inaugurar coisas, né? O executivo chama executivo porque ele executa, né? Porque ele faz obra, porque ele constrói, né? Porque ele faz hospital, faz viaduto, faz rodovia. O deputado não, ele tá lá para fazer legislação. Aí, uma vez lá dentro, cada deputado se especializa, né, numa área que tem mais afinidade, porque lá dentro você precisa votar sobre tudo, né? Claro, todas as matérias de interesse do país. Então, lá eu já precisei votar desde remuneração de servidor de estatal de trem até pagamento por preservação de floresta amazônica. Então, desde de remuneração de servidor até legislação ambiental, você precisa entender de tudo um pouco. E você tem gente que te ajuda nisso. É isso que eu ia falar. Né? Não é impossível você entender de tudo. Você não consegue se aprofundar em todos os temas, né? Mas você tem gente que te ajuda, né? Os assessores te ajudam a entender mais ou menos cada matéria. Só que aí, isso que eu costumo dizer? Todo deputado precisa ser meio clínico geral, precisa entender meio de tudo um pouco. Mas, ao mesmo tempo, precisa ter uma especialidade também. Então, você tem várias comissões na Câmara, que é onde você passa a maior parte do tempo. E as pessoas não sabem disso, é curioso. Que a maior parte do tempo o deputado não passa lá no plenário com os 513. Ele passa numa comissão menor, com 40, 50, que é uma comissão temática que a gente chama. Comissão de saúde, de educação, de Constituição e Justiça, de finanças e tributação. Tipo grupo de escola, que reúne em grupos menores para estudar alguma coisa. Exatamente, que é onde se reúne. Então, os deputados mais ligados ao direito ficam na Comissão de Constituição e Justiça, mais ligados à economia, ao orçamento, a finanças e tributação, mais ligados à saúde. Tem muito deputado médico, fica lá na Comissão de Saúde, deputado engenheiro, Comissão de Viação e Transportes. Então, o cara tem uma especialidade que, quando uma matéria da especialidade dele ganha relevância nacional, ele se destaca lá dentro. Né? É o momento dele que ele brilha. Né? Que cada um tem digamos assim, um momento que aparece a pauta daquele cara. Eu lembro, por exemplo, na legislatura passada, tinha uma deputada chamada Keiko Ota, que é uma deputada aqui de São Paulo, que construiu toda a sua carreira, a sua causa política, né, defendendo a redução da maioridade penal, porque o filho dela morreu, né, vítima de um assalto. Quando foi aprovada a redução da maioridade penal da Câmara, foi o momento de maior destaque, né, do mandato dela, porque foi quando, vamos discutir maioridade penal? Vamos discutir. Quem que a gente precisa chamar aqui dentro da Câmara? É quem que lutou por isso a vida inteira dela. Então, é mais ou menos isso. Né? Vamos agora mudar a legislação ambiental? Vamos chamar o deputado ambientalista que tem essa discussão. Vamos mudar a lei de agronegócio? Vamos chamar os deputados da bancada ruralista que entendem disso. Então, você precisa entender de tudo um pouco. Mas para você ser respeitado e considerado relevante lá dentro, você precisa se especializar numa área para as pessoas te terem como referência. Eu, por exemplo, eu me consulto muito em pautas de saúde com um colega meu lá, que é o Dr. Zacarias. O Zacarias é um médico, né, um deputado por Goiás, que foi o primeiro cara a fazer uma cirurgia de separar irmãos siameses. Então, são os gêmeos que nascem juntos, né, com o braço grudado, com a cabeça grudada. Até com a cabeça grudada. E ele é um cirurgião que indicado ao Nobel até, que se elegeu deputado e que foi o primeiro no Brasil a conseguir fazer essa cirurgia. Até hoje ele viaja o Brasil todo fazendo cirurgia quando nasce esse tipo de caso. Ele é minha referência do cara da saúde. Pra mim é o cara top de saúde da Câmara mesmo, porque ele tem o cara inventou um método próprio brasileiro de separar irmãos siameses. Então, é mais ou menos assim, tipo, você ganha um poder lá dentro quando você se torna respeitado por determinada área, por determinado setor que você se especializa.